Olá, esse é o programa Sociedade Solidária, um espaço aberto pela Legião da Boa Vontade para o diálogo sobre os desafios do nosso país. Na edição de hoje, falamos sobre os preparativos para a Copa do Mundo e para as Olimpíadas de 2016, porém sob uma outra perspectiva, a da defesa dos direitos de crianças e adolescentes. Afinal, grandes eventos internacionais no Brasil, infelizmente, são muitas vezes acompanhados por um número crescente de violações dos direitos de crianças e dos jovens, a exemplo da exploração sexual infanto-juvenil. Para falar conosco a respeito desse assunto, trazendo as medidas que a sociedade civil e o poder público têm tomado nesse sentido, nós recebemos nesta edição o coordenador do Fórum Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, o Sr. Wellington Pereira. Ele representa a entidade Visão Mundial neste conselho, neste fórum, e compartilha conosco a sua experiência e também várias ações que já estão sendo tomadas nesse momento para conseguir prevenir o Brasil quanto a esses problemas. Bom, primeiramente, gostaríamos de agradecer em nome da LBV pelo senhor estar aqui conosco, falando a respeito desse assunto e trazendo esclarecimentos muito importantes a toda a sociedade. Seja sempre muito bem-vindo. Obrigado. Eu queria, em nome do Fórum Nacional dos Direitos da Criança, agradecer esse convite e essa oportunidade de poder refletir e comunicar para a nossa sociedade, para os ouvintes da LBV, essa situação. Na verdade, o nosso Brasil ele está na moda e nós vamos ser aí palco de grandes eventos, né? A Copa das Confederações, a Copa do Mundo e depois as Olimpíadas no Rio de Janeiro. Isso é um motivo de alegria, que o nosso país ele vai ter uma visibilidade muito grande no mundo, ele está sendo objeto de estudo, muitas pessoas virão, mas junto com esses eventos, que é bom, também aumenta a nossa necessidade de proteger as crianças. Como vocês sabem, a criança é a parte mais vulnerável da nossa sociedade. E antes mesmo de acontecer os eventos, tem as grandes obras na cidade onde vão acontecer a Copa do Mundo, nas 12 cidades. Existe um canteiro de obras muito grande, muitas pessoas que se deslocam de outra cidade para morar ali, para poder construir essas obras em ritmo muito grande. E junto com muita gente que muda para uma cidade, as crianças ficam vulneráveis. Então, nós estamos aí nos unindo enquanto rede, o Fórum Nacional da Criança e outras redes também, para poder buscar medidas aonde a gente possa proteger melhor as nossas crianças, mesmo agora, antes mesmo dos jogos, mas a partir das grandes obras que estão em andamento no nosso país. Quais são os tipos de violação às quais a sociedade deve ficar mais atenta para conseguir se proteger e evitar que essas crianças e adolescentes sejam vítimas dessa exploração, tanto agora nos preparativos quanto durante os próprios acontecimentos? A primeira coisa é que aonde vai ser construído as arenas, você tem muitas vezes o entorno, você tem comunidades pobres. Então a gente tem denúncias de comunidades que estão sendo retiradas de locais para dar lugar à obra, estradas. Então essa proteção começa a partir desse momento, a partir do momento em que as famílias que estão residindo na região onde vão ser construídas essas arenas são mais vulneráveis. E na maioria das vezes são famílias com muitas crianças. Então a gente já começa a trabalhar agora. No mês passado nós tivemos uma oficina onde esteve junto aquilo que chamou de Oficina das Redes. A gente uniu a rede contra o trabalho infantil, rede ECAT, a rede que a gente chama do Fórum Nacional dos Direitos da Criança e também o Unicef e a ANFRED. Então nós tivemos uma oficina até para a gente fazer uma campanha mais articulada, de maneira que essas redes não trabalhem de maneira isolada. Então a gente definiu estratégias e como fazer campanhas alinhadas para que a gente possa combater este mal. Inclusive, nesse evento, houve também a presença de representantes internacionais. Outros países, esse não é um problema só do Brasil, também já tiveram que lidar com essa realidade, não é? De sediar grandes eventos internacionais e, com isso, também ter que ter um olhar especial para crianças e jovens. O que foi possível aprender dessas experiências? Isso, nós tivemos a presença de um representante da África do Sul, que ele compartilhou conosco a experiência da África do Sul, que hospedou a última Copa do Mundo, e como que eles atuaram nesse momento. Foi uma
experiência muito válida e nós podemos colher alguns exemplos. Uma das grandes discussões é que a gente vai gastar um volume de recursos muito alto e num país onde tem muita coisa ainda para ser investida na área de educação. Por outro lado, o volume de investimentos internacionais que eventos como esse atraem, o próprio dinamismo da economia que eles geram, isso também não pode ser aproveitado em favor da inclusão de crianças e adolescentes? Essa é uma boa discussão. Essa é uma ótima discussão. A gente ainda não conseguiu mecanismo para a gente poder medir melhor. O que a gente tem feito no momento é tentar, primeiramente, preservar as crianças que vão estar mais vulneráveis nesse momento. Então, e esse segundo ponto é algo que as redes também vão ter que discutir. De que maneira que esse volume de recurso que é investido, ele pode ser destinado à criança. O nosso país, a nossa Constituição e o Estatuto da Criança, ele coloca que a criança é prioridade absoluta. Então, se a criança é prioridade absoluta, ela tem que ser também prioridade absoluta na aplicação dos recursos e dos investimentos. Então, a gente ainda não... porque a grande preocupação do momento, a gente não vê na mídia aí uma preocupação com as crianças, a gente vê a preocupação com as arenas, se vão estar prontas no tempo certo, se vai ter o transporte suficiente, se os aeroportos vão estar prontos, vão dar conta. Então, essa parte econômica é que a grande preocupação das empresas, da mídia de modo geral, e a gente fica fazendo aquele trabalho de formiguinha, de estar... existe coisa mais importante aí para ser tratado, que são as nossas crianças, né? Um dos pontos que a gente tem discutido é como que a gente constrói também um indicador de maneira que quando for construir uma grande obra, geralmente tem a questão ambiental, e às vezes uma obra não é autorizada até que tenha o parecer do impacto ambiental. A discussão é, será que a gente não deveria ter um indicador para ver se uma grande obra dessa, qual que é o impacto na vida das comunidades, na vida das crianças daquele entorno? Quantas crianças aquela obra pode afetar positiva ou negativamente? Exatamente. Você tem também crianças de regiões muito pobres que precisam, mas que são enviados por suas famílias para poder conseguir algum recurso. Ou até mesmo por aliciadores também. Exatamente. Então, essas crianças, ao mesmo tempo que elas estão aprendendo alguma coisa, chiclete, um pastel, elas também se tornam alvo de pessoas ruins que abusam delas, né? Bom, é justamente sobre isso que a gente fala no próximo bloco. Soluções. Como reverter essas realidades, tendo em vista que os eventos estão aí. O Brasil vai de fato sediar a Copa, as Olimpíadas. O que podemos fazer então para minimizar os efeitos negativos sobre crianças e adolescentes? A exemplo do trabalho infantil, que o nosso convidado há pouco exemplificava. Como fazer com que as crianças das famílias mais vulneráveis não estejam expostas a essa situação no momento em que o Brasil celebra esses grandes eventos internacionais? Esse é o tema do próximo bloco aqui do Sociedade Solidária. Na edição de hoje, conversamos com o coordenador do Fórum Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, Wellington Pereira. A gente vai agora para um breve intervalo e logo a gente continua com esse bate-papo.